Bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu tô com Rafael Camargo e ele tem uma história no mínimo interessante. Ele trabalha com criação de conteúdo para a indústria alimentícia há 10 anos. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele já vem promovendo pizza, macarronada, fast food, processados, doces e bebidas há anos. Mas agora uma coisa aconteceu. Ele mudou totalmente de visão, ele mudou totalmente de paradigma e a gente vai conversar sobre isso hoje. Ele encontrou a dieta carnívora em um momento de desespero na vida dele e hoje já está fazendo a dieta há 40 dias. E não só isso, Rafael pretende fazer o triatlon na dieta carnívora porque ele está vendo os benefícios acontecendo em tempo real. Rafa, bem-vindo. Hoje a gente tem uma conversa interessantíssima. Pô, muito obrigado, Antônio. Obrigado pelo espaço aqui, pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco dessa história aí com vocês. Bem legal. Para quem não sabe, eu e Rafael a gente já conversou no canal dele e eu me identifiquei totalmente com a história dele, por isso que eu quis trazer ele aqui no meu canal. Eu achei que ele foi um cara verdadeiro, eu achei que ele tem boas intenções e eu tenho certeza que vocês vão gostar da história dele. Rafa, nessa primeira vez que a gente conversou, eu achei a sua história assim interessantíssima, porque mostrou a sua guerra com você mesmo, né? Mostrou que você está na indústria alimentícia e que você percebeu que não estava fazendo a coisa certa. E como a gente falou, você trabalha há 10 anos, decidiu fazer uma volta de 180 graus. Então, a primeira coisa que eu quero saber é como foi essa sua linha de pensamento de ir contra tudo que você fazia e trilhar um caminho oposto? É, realmente é uma história muito longa, né? A minha história com a comida. Eu posso começar desde ali da minha infância mesmo, para dar um contexto melhor aí para o pessoal entender, porque eu me vejo já viciado, né, em comida, açúcar, principalmente, já desde pequeno. Né? Eu fui uma criança ali um pouco obesa, então ali eu lembro já dos meus 5 anos de idade, quando eu vejo fotos, eu já era bem acima do peso, né, por uma criança de 5 anos. Então, e aí foi assim, né, até os meus 13 anos, bem obeso, né, eu sofrendo bastante bullying na escola e tal. E aí, com 13 anos, né, devido a alguns acontecimentos ali na escola, eu resolvi mudar. Eu resolvi fazer uma dieta, simplesmente parar de comer. Eu já não estava mais satisfeito com tanto bullying. E aí eu fiz uma dieta de não comer. Simplesmente parei de comer, não tinha noção nenhuma de dieta, como funcionava. Eu nem me exercitava, nem nada. Só parei de comer. E aí foi naquela época que você está ali 13 anos, você está meio na adolescência, que você está crescendo, né? Tá gastando bastante caloria, mesmo não fazendo quase nada. Então ajudou. E aí em um mês sem comer, praticamente. Eu lembro que eu tomava só água, faz muito tempo já. E aí ajudou que eu estava crescendo um pouco também. E na altura, acabou que eu emagreci bastante, né? Aí eu fiquei bem magro, e aí durou aquela magreza ali um pouco, eu fiquei feliz com o resultado, e eu descobri que, nossa, se eu parar de comer, eu emagreço, poxa, que maravilha, né, cara? Pra mim foi uma descoberta, né? Eu falei, nossa, que legal, dá pra mudar meu corpo, né? Enfim, e aí aquilo durou um tempo, mas meus hábitos não mudaram, né? Assim que passou um tempinho ali, eu já voltei a comer como antes, e aí em pouco tempo eu engordei de novo, né? Até que durou até um bom tempo ali né, o meu estado mais magro, mas em alguns meses eu voltando a comer chocolate, e pizza e carboidratos em excesso de novo, eu voltei a engordar. Só que aí eu voltei a engordar um pouco mais confiante, porque eu pensei que agora tudo bem, eu tô engordando de novo, mas eu sei o caminho de volta, é só parar de comer, né? E aí eu acabei vivendo essa história pro resto da vida, né? Eu digo então que desde os meus 13 Sustentável, né, anos. Rafa? Só parar É, de comer. é só parar de comer. Exato, aí tudo bem, ao longo dos anos eu fui melhorando um pouquinho, né, com a internet e tal, e aí conforme foi, né, sei lá, meus 15, 16, 17, eu já tinha mais acesso à internet, então agora eu pesquisava um pouco, o que eu posso comer, aí então eu já começava a comer uma salada aqui, uma verdura e tal, então eu já fui aprendendo outras dietas, né, então acho que o que eu quero dizer também é que eu testei todo tipo de dieta já ao longo desses 20 anos, né, porque eu sofri do efeito sanfona, então eu conseguia perder um pouquinho de peso,
mas aí rapidinho eu já estava de novo já nos carboidratos e comendo excessivamente e compulsivamente também. E aí o efeito sanfona estava sempre presente. E aí o que me confortava era mesmo que eu estava triste ali no espelho, olhando que eu estava ali já meio acima do peso, já com uma barrigona grande, e aí, mas eu falava, não, tudo bem, você sabe o caminho, a hora que você quiser, você começa uma dieta e você perde de novo, né? E aí, quando você tá ali nos seus 20 e tal, o corpo até obedece e ele trabalha mais rápido e queima uma caloria. Aí agora já depois dos 30, eu já vi que diminuiu um pouco essa coisa né, do metabolismo e tal. E aí foi nos meus 35 anos mesmo que eu pensei que tava já, tipo, tinha alguma coisa errada. Não era só fazer dieta, só e ficar nisso para sempre. E para piorar a situação, eu comecei a trabalhar com a indústria alimentícia, né, com a criação de conteúdos, né, porque eu era tão apaixonado por comida que eu achava que trabalhando com comida ia ser o meu sonho, porque se eu sou apaixonado por comida, né, dizem que é para fazer o que a gente ama. Então, eu amo comida, cara. Vou trabalhar com comida. Nossa, imagina que sonho, né, cara? Isso começou já há 10 anos atrás, né? Imagina um sonho poder trabalhar com comida, né? Tá sempre comendo todas as comidas maravilhosas que tem né, disponível pra gente, que eu não tinha muito acesso antes, né? Antes eu tinha menos acesso, então eu achava que trabalhando com comida eu ia ter acesso infinito a todo tipo de comida. E realmente tive, né? Então aí com 25 anos eu comecei a criação de conteúdos, eu abri um canal de receitas na internet e comecei a fazer muita receita, comecei a fazer parcerias com marcas, só que eram receitas não saudáveis, né? Eram receitas que lembravam a minha infância. Então eu fazia muito bolo, muito pão, muita torta, muita pizza, muita lasanha, muito lanche, e por aí vai, sabe? Era muito comida com muito açúcar, com muito carboidrato, com muito óleo vegetal. E aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar também com reviews de restaurante, visitando bastante restaurante, fazendo vídeo e comendo cada vez mais e né, cada vez mais apaixonado pelo mundo da comida. E aí eu comecei, né, a monetizar também os vídeos do canal, fazer algumas parcerias com marcas, comecei a ter clientes fixos de restaurantes e aí aumentando o meu vício por comida, a minha compulsão, porque aí mesmo quando eu estava nos dias que eu não ia para algum restaurante fazer vídeo, eu estava em casa, mas eu não conseguia fazer uma dieta, porque a compulsão alimentar estava dentro de mim, né? Eu passei, sei lá, 2 dias comendo pizza e hambúrguer, agora eu tô em casa e não quero comer uma salada, eu quero uma pizza. Então aí eu tinha épocas que teve um ano aqui da minha vida que eu só pedia deliver, né? Mesmo quando eu tava em casa, eu pedia toda hora deliver, era pizza, era lanche, era qualquer tipo de fast food, mesmo que às vezes era sei lá, um burrito ali, sabe? Era alguma coisa, né, que não era uma pizza, mas era Super sempre fast food. né? Exato, né? As comidas de restaurante elas são super palatáveis por diversos motivos, né? Eu continuo trabalhando, né? Na verdade, um bom tempo, né? Acho que vale ressaltar isso. Eu ainda não consegui me desconectar, né, dessa indústria, porque querendo ou não, é o meu trabalho, é o que hoje paga minhas contas, mas aos poucos eu vou me desconectar. Mas enfim, eu sei por que as comidas são palatáveis. Eu já vi de tudo acontecer dentro de um restaurante. Eu trabalhei como cozinheiro também por muitos anos já, no Brasil, fora do Brasil, e eu já vi ingredientes que não fazem parte da comida ali serem colocados só para ficarem mais palatáveis e mais viciantes e mais gostosos. Então, cara, chegou num tempo realmente que eu esgotei, né? E aí, saindo ali, né, chegando aqui nos meus 35 anos, eu comecei a questionar que caminho que eu estava seguindo, né? O que eu estava realmente promovendo, né? Tem pelo do meu gato aqui que fica para cima para baixo no quarto aqui. E aí, Não dá pra perceber, fica não. em qualquer lugar. Mas eu comecei a realmente questionar tudo, né? E aí no final do ano passado, né, aquela mudança de ano, a gente sempre começa a ficar mais reflexivo, né? Eu comecei a refletir muito sobre nossa, como eu gastei meus últimos 10 anos, né, comendo absurdamente, fazendo dieta para manter, me exercitando que nem um louco para poder manter o mínimo, porque eu estava comendo tanta caloria que eu tinha que exercitar realmente muito. Comecei a correr, comecei a fazer exercícios para tentar manter o peso, mas às vezes nem porque eu gostava, é simplesmente que eu não tinha outra opção mesmo, né? Mas aí no final do ano passado eu comecei a refletir que não era o caminho certo, por algum motivo eu não estava mais feliz, eu não estava feliz com a minha aparência no espelho, com o meu level de energia, né? Eu me sentia com energia baixa, eu estava me entupindo de café, eu comia 7, 8 vezes por dia, né? Acordava de manhã, eu tomava um café da manhã, aí passava 1 hora, 2 horas, já comia um snack, comia uma fruta, passava mais umas 2 horas, já comia um bowl ali de granola com iogurte, aí passava de novo, eu pegava uma barra de proteína, aí depois eu almoçava, aí depois eu comia mais sei lá, um sucrilho, ou uma bolachinha, enfim, mais a janta, e me entupindo de café, né? Porque eu não parava de comer, então eu estava sempre com a energia
energia baixa, né? O meu estômago trabalhando o tempo todo, você fica com a energia baixa, né? Então aí você compensa com cafeína, né? Porque aí parece que não, tudo bem, né? Sabe aquela leseira, né, que dá depois de comer? Exato. E aí é isso. Aí eu falei, meu, se eu continuar assim por mais 10 anos, né, não vai dar certo. Né, não vai dar certo e realmente eu quero mudar, eu quero saúde. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu faço para. Primeiro começou pela dieta, né? Porque eu estava totalmente insatisfeito fora o déficit de atenção, que eu esqueci de mencionar também, que eu estava já há uns bons anos com déficit de atenção, que eu não queria. Como eu nunca fui diagnosticado, eu não queria aceitar que eu tinha déficit de atenção, mas eu percebia que eu não conseguia prestar atenção em conversas. Eu estava sempre avoado. Na verdade, é legal falar isso, porque desde a época da escola, todas as professoras falavam que o Rafael era avoado na sala. Ele nunca prestava atenção em nada. E aí, hoje eu penso que realmente é os carboidratos, porque Uhum. né, eu estava sempre ali muito entorpecido, porque como eu comia muito, né, em altas quantidades, então enfim, hoje já com 40 dias na dieta, eu percebo que a minha atenção aumentou. Toda a conversa que agora eu tenho com amigos ou com, né, com trabalho, eu estou muito mais atento àquilo. E só são 40 dias, né? Imagina o que ela pode fazer em mais tempo, né? Porque ela já está me dando já uns benefícios inimagináveis, que eu não esperava que ia ser em tão pouco tempo, né? Mas bora E, voltar ali, Rafa. Você tinha tentado todo tipo de dieta, não é isso? Você já tentou parar de comer, você já tentou cortar calorias, você já tentou se exercitar mais, mas mesmo assim você não estava vendo o resultado a longo prazo e sempre voltava para o efeito sanfona, né? sim. E aí você começou a falar que você começou a estudar sobre alguma dieta que poderia te ajudar nesse aspecto, e foi aí que você chegou na dieta carnívora? Exato, porque como eu já tinha feito todo tipo de dieta, então praticamente eu já tinha aprendido como que o meu corpo funciona. Né? Eu já tinha feito low carb, já tinha feito cetogênica, já tinha feito dieta no Mediterrâneo, né? Já tinha feito jejum, né, eu já tinha parado de comer. Então eu falei, não, tudo bem, todas elas funcionam, né? Só que o único problema é que todas essas dietas, elas nunca me deixaram realmente satisfeitos, porque eu sempre ficava com fome, porque ou a maioria delas eu contava caloria, né? Eu nunca contei realmente no papel, mas eu contava mentalmente. Né? Eu sabia que se eu comer isso daqui vai ter muita caloria, isso daqui também. Então, no final das contas, elas sempre me deixavam com fome e então, na verdade, eu perdia peso, eu perdia, mas eu ficava com fome, eu passava vontade, eu passava fome e vontade. Quem quer passar fome e vontade, gente? É horrível, entende? Então aí em janeiro, né, como eu estava disposto a mudar, né, virou o ano, eu comecei uma dieta low carb, que eu já conhecia, já tinha feito, meio que low carb, meio cetogênica. Aí eu fiz por uns 3 meses, perdi um pouco de peso, obviamente, mas passando vontade, passando fome, ainda dando umas escapadinhas ali no fim de semana, né? Aquele, né? Fim de semana pode, tudo bem, né? Depois eu volto, tal. Então, mantendo doce, né? De vez em quando. Só que mesmo a minha low carb e a minha cetogênica ainda incluía altas quantidades de frutas, de pão, por mais que era o pão ali que eu achava que era o pão saudável, integral, mas e aí, tudo bem, feijão, lentilha, né? Tudo bem, é saudável, é alimento de verdade, pode comer, né? Mas só que aí realmente, aí depois de 3 meses travou, não consegui emagrecer mais. E apesar de ter perdido um pouco de peso, a minha barriga estava muito inchada. Eu falava, cara, como é que eu posso estar numa dieta, me exercitando que nem um maluco, praticamente 5 a 6 vezes por semana, e essa barriga inchada? Cara, que loucura é essa? Tem alguma coisa errada, né? E fora a minha digestão também, que não estava muito legal. Tava sentindo já, sempre que eu comia, por mais que eu estava comendo saudável, né, grãos enfim, eu sentia que não digeria bem. Muitas vezes eu tinha que, né, eu comia de noite, às vezes eu tinha que ficar sentado na cama ali 1 hora antes de deitar, porque senão eu ia passar mal, né? E aí eu vi que tinha alguma coisa errada, eu comecei a pesquisar o que está rolando, e aí eu encontrei a dieta carnívora. Né? E aí eu falei, cara, como é? E aí, o engraçado é que eu já tinha escutado falar, eu tinha passado por um vídeo sem querer no Instagram de uma pessoa que fazia dieta carnívora já há muito tempo, e eu vi esse vídeo já há mais de 1 ano atrás. E na época eu não estava preparado, né? Eu não tinha consciência nenhuma do negócio. Eu lembro que eu vi e eu achei engraçado. Eu falei, nossa, que é isso, cara? Como é que esse cara tá promovendo uma dieta carnívora? Que loucura é essa, cara? Como é que esse cara tá. Que loucura! Social media é uma loucura. Eu fechei na hora, nem dei bola para aquilo, né? E engraçado, né? Você vê que aí
aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, caiu na minha frente de novo. E dessa vez, acho que como eu tava num momento quase de desespero, eu resolvi dar uma olhada. Eu falei, cara, vamos ver, não é possível que os caras estão falando disso ainda, né? Tem até mais gente falando agora, então eu vou ver. Aí eu resolvi ver e me despertou uma curiosidade imensa. Eu falei, cara, é isso. Realmente, se isso for verdade o que eles estão falando, cara, que loucura. Eu gastei 1 mês da minha vida ali, mas intenso mesmo. Eu não conseguia nem trabalhar mais, nem estudar. Eu fiquei ali o tempo todo pesquisando dieta carnívora, lendo todos os artigos, né? Aqui fora tem muita coisa, né? A maioria dos conteúdos estão em inglês, né? Os podcasts, os livros, né? Muitos médicos e nutricionistas falando. E aí eu pesquisei. Pausa no vídeo para uma pergunta especial. Qual é o maior órgão do corpo humano? Isso mesmo, a pele. O problema é que a maioria das pessoas passa isso aqui na pele. Mais de 20 compostos químicos que são absorvidos pelo seu corpo. Finalmente alguém fez algo diferente. A Mubalm criou o creme mais simples e eficaz de todo o Brasil. Sebo bovino, óleo de amêndoas e essência de baunilha. Protege, hidrata, é tão bom que você poderia até comer. Eu confio demais nessa marca, senão nem botaria no meu corpo. Acesse www.mubalm.com.br e use código Antônio para 10% de desconto. Tem ficado bom, amor. Tá gostoso. Todos. Realmente eu falei, cara, não é possível, cara. Ou essa galera tá mentindo, tá maluca, ou eles estão muito certo e o negócio é realmente incrível. Aí eu falei, cara, eu sou curioso, eu gosto de testar, eu nunca fico na teoria. Se tem alguma coisa que eu realmente, né, acho que vale a pena, eu preciso testar em mim mesmo. Eu já testei várias vezes, e muitas coisas que eu já testei na vida não deu certo. Eu falei, essa é mais uma que eu vou testar. Então eu falei, vou tentar por 30 dias. E aí, cara, é isso. Aí estamos aqui hoje. 30 dias foi fenomenal. Os efeitos foram incríveis. Eu realmente. A primeira semana foi a mais difícil, mas depois o meu corpo já começou a acostumar. E agora a gente está aí no dia 40, sem vontade de parar, com certeza, porque eu estou me sentindo tão bem que eu não tenho nem vontade de voltar. Então foi assim que Comparando com as outras dietas, você percebeu que esses 30 dias ou 40 dias foram diferentes da cetogênica, da low carb, da sem comer? Cara, não, exatamente, foi o que eu falei, né? Comparando com as outras dietas, na verdade acho que eu não falei, mas comparando com as outras dietas que me deixavam com fome, com desejo, né, preocupado ali com as calorias, né, brigando com a balança, colocando uma porçãozinha pequena no prato ali, porque, né, tô na dieta, cara, horrível. E a dieta carnívora, ela não me deixa com fome, né? Tudo bem, acho que vale ressaltar que esse negócio de não me deixar com fome está começando agora, né? Acho que cada corpo funciona de um jeito, né? Mas até a terceira semana eu ainda tinha fome, né? Entre aspas, assim, não era uma fome absurda, mas as minhas primeiras 3 semanas eu comi mais queijo, eu comi um pouco de manteiga, eu cheguei a comprar leite cru também, né? Lembrando que o queijo, o leite, a manteiga, eu comecei a comprar cru, né? Eu achei um lugar aqui que vendia leite cru e laticínios cru, e aí eu falei, já que pode, tá na dieta carnívora, então eu comprei só pra me ajudar, caso eu sentisse fome, eu vou ter outras alternativas aqui. E aí, só que aí na 4ª semana, eu já comecei a não sentir mais fome, aí eu já vi, opa, tem alguma coisa acontecendo, porque, cara, eu como demais, eu sempre comi muito, cara, eu fazia competição de rodízio, na época dos meus 20 ali, na adolescência, e eu ganhava dos caras muito maior do que eu, porque realmente eu sempre tive essa capacidade incrível de comer sem parar, né, e tanto que até 2 meses atrás eu tava comendo 8 vezes por dia, como eu falei, e aí pra mim já a primeira coisa que chamou minha atenção é que na 3ª semana eu já tava sem fome, na 4ª semana eu já comecei a não ter fome, e agora na 5ª semana eu tô tendo que me forçar a ir lá comer, porque o meu peso tá descendo muito rápido, cara, e ainda fazendo toda essa quantidade de exercício, eu acabo precisando né, eu fico preocupado, eu falo, nossa, eu preciso comer, cara, tá ligado? Mas já pra mim isso já é tipo, como assim, cara? Eu não consigo acreditar, né, no que tá acontecendo. Não, Rafa, isso aí é sensacional, porque quem tem compulsão alimentar a vida toda e começa a não sentir mais vontade de comer sem estar com fome, é um divisor de águas. Total. É um divisor de águas, você tá focando no trabalho, assim,
e sem pensar em comida. É um divisor de água, você tá sem fazer nada até e não pensar, não, vou querer só um snack, não é isso? Exato. Então, é, para compulsão alimentar, e a Georgia Eve até usa para os pacientes dela que tem compulsão alimentar extrema uma dieta carnívora cetogênica. Qual é o problema assim da dieta cetogênica para a maioria das pessoas ou para a dieta low carb para a maioria das pessoas? Muita gente faz dirty keto, né? Ou dirty low carb, que chama aqui nos Estados Unidos, que é a low carb suja ou a keto suja. E suja significa o quê? Que ainda tem ultraprocessados. Sim. Então, os ultraprocessados, mesmo falando ali na marca que é keto, que é ceto, na verdade ainda tem muitos industrializados que podem ser, não podem ser beneficiais para a compulsão alimentar. Outra coisa também, a low carb e a cetogênica ainda deixam um pouquinho de açúcar, né? Ah, ou de adoçante. E até o Tim Noakes, né, na Nutrition Network, ele fala que para quem está fazendo cetogênica, o ideal é você cortar todo tipo de doce, todo tipo de gosto doce, porque isso pode induzir você a comer mais. Então, para quem está assistindo, assim, até para você, Rafa, é legal até saber disso, porque quando você faz uma carnívora e é esse divisor de águas, assim, não tem melhor do que isso. E eu que estava gordo também, que estava compulsivo, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Rafa, você percebeu alguma coisa a mais que melhorou nesses 40 dias só de dieta carnívora? Eu quero conversar com você daqui a um ano também para ver o que melhorou, mas nesses 40 dias, alguma coisa a mais? Cara, olha, eu acho que ainda está no começo, mas eu já posso citar inúmeros benefícios, né? Uma foi a perda de peso, porque eu acho que isso é consequência, né? Não vai acontecer naturalmente, né? Para alguns pode ser que aconteça na primeira semana, para outros talvez no primeiro mês, no segundo mês, mas enfim, a perda de peso ela é consequência, na verdade ela nem é o melhor dos benefícios, né? Tem muitos outros benefícios por trás disso, mas, cara, minha compulsão alimentar melhorou, cara. Isso para mim já não tem preço, porque foi algo que eu nunca consegui resolver na minha vida. Sabe quando tem uma pendência pra você resolver na vida? Eu gosto de dizer que né, ao longo dos meus 35 anos eu resolvi muita pendência que eu tinha, né, de problema mental, emocional, espiritual, enfim, e eu, né, consegui melhorar muita coisa, né, e a comida eu nunca consegui superar, era o meu ponto fraco. Sempre a compulsão era o meu conforto ali, né? Tava ansioso, eu comia, tava feliz, eu comia, tava estressado, eu comia, tava comemorando, eu comia, tava entediado, eu comia, tava assistindo filme, eu comia, cara, né? Então só de ter melhorado isso, pra mim já não tem preço. Pra mim já é tipo nenhuma dieta na vida que eu já fiz fez isso pra mim. Então eu já não sei explicar, cara. Não consigo explicar. Eu só por isso eu já consigo ver o mundo de uma outra forma. É muito estranho isso. E, e a segunda foi realmente, né, a perda de peso. Né, juntando com a low carb que eu falei que eu tinha iniciado em janeiro, né? E aí mais com a carnívora que potencializou já há 40 dias atrás, o totalizando foram 9 quilos que eu perdi e 9 centímetros de barriga. Cara, loucura isso, cara. E assim, do nada, em pouco tempo, né? Metade disso foi com a low carb em 3 meses e a outra metade foi com a carnívora em 30 dias. Então, Sem tipo, passar fome, né? sem passar fome, cara, comendo bastante, porque foi assim que eu realmente entendi, que a gente tem que comer carne e gordura até ficar satisfeito, né? É, e a energia já depois agora no começo do segundo mês eu comecei a perceber. Eu acho que eu não percebi tanto no primeiro mês, não sei, tinha tanta coisa rolando ali que eu não consegui perceber muito. Mas assim que eu entrei no segundo mês, ali no dia 31, 32, eu já comecei a ver um level de energia já que não era normal. Né, eu sempre fui meio energético, mas era por causa da cafeína que eu tomava o dia inteiro. Né, e agora eu tô sentindo um level de energia natural, sem cafeína nenhuma. Só, tipo, não consigo. Cara, eu quero fazer alguma coisa, quero fazer alguma coisa. Tanto que eu voltei a criar conteúdo em português e comecei um canal em português ali com a energia de sobra. Comecei a acordar mais cedo, já diferente também, já não tava tão cansado, tava mais disposto mentalmente, fisicamente. E meu déficit de atenção melhorou, né? Eu percebi, né?
Recentemente eu encontrei um grupo de amigos ali, gastei um tempo conversando com cada um ali, e eu tava vendo que eu tava tão concentrado na conversa que eu já não me concentrava em conversas há tanto tempo. Eu ficava ali presente, só falando que sim, que é, mas eu não tava entendendo nada. Eu tava sempre, tipo, com um déficit de atenção incrível, sempre pensando em outras coisas, eu não conseguia me conectar com as pessoas. Cara, isso me machucava bastante, velho. Mas, enfim, agora com 40 dias eu já tô conseguindo me conectar nas conversas, cara. Eu sei que parece absurdo pra muita gente, vai falar, cara louco. Mas, infelizmente, tava bagunçado, sabe? A minha atenção, a minha mente não parava. Agora eu consigo. E, cara, que mais? Exato, meu desejo... Atleticismo, você acha que melhorou? O quê? O seu atleticismo, você acha que melhorou? Exato, né? É legal falar sobre isso, né? Porque, assim, eu sempre tentei me manter uma vida com exercícios, né? Uhum. Mas esse lance de triatlon e de começar a correr foi recentemente, né? Eu comecei a correr, sei lá, uns 2 anos atrás, porque realmente a quantidade de comida que eu comia era um absurdo. Então, eu não tive outra escolha. Eu tive que fazer muito cardio. Então, eu comecei a correr, comecei a pedalar. E aí, nadando também, eu comecei a abraçar o triatlon. Eu falei, quer saber? Eu vou ter que colocar o triatlon como parte da minha vida, porque senão não vai dar certo. Se eu quiser continuar nesse trabalho que eu como o dia inteiro, ou seja, né, fazendo vídeo de receita, ou seja, visitando restaurantes, eu vou ter que abraçar o triatlon para minha vida. Claro que é um esporte maravilhoso e que o esporte é bom, qualquer tipo de esporte é bom, mas eu estava fazendo mais por causa da quantidade de comida que eu fazia, né, que eu comia, e claro que me ajudava também mentalmente, mas enfim, melhorou o desempenho agora, né? Porque nas primeiras semanas tava meio baixo, né? Porque aquela abstinência do carboidrato, eu perdi um pouco de força na academia, né? Também tento fazer musculação para também tentar manter um pouco de massa magra. E a primeira semana eu não vi, né? Eu acho que piorou. Né? Mas já na segunda semana começou a estabilizar, começou a voltar a minha força normal, comecei a pegar os mesmos pesos. E agora, só que a minha curiosidade maior é no triatlon, porque o exercício de força você pode fazer, né, numa dieta carnívora sem problema. Agora, para um triatlon, onde você faz, poxa, né, corrida, natação e pedal, é impressionante, porque eu fui ensinado a vida inteira que numa atividade dessa você precisa consumir altas gramas de carboidrato, né, carboidratos em gel. A cada 45, 50 minutos, né, você tem que consumir um gel, ou alguma fruta, ou qualquer tipo de carboidrato de rápida absorção, né, porque você precisa do glicogênio. Né, e foi assim que eu aprendi. E é assim que todo mundo faz. Né, eu sempre treino com um grupo de amigos, todo mundo mandando carboidrato com força a cada 45 minutos, 50 minutos. E hoje eu fico olhando e falo, caramba. Né, para mim começou a chamar muita atenção isso daí, porque eu comecei a fazer longos treinos, comecei com uma corrida de 10 quilômetros, que eu, né, em jejum, depois de 15 horas, tudo bem, não é nada, mas aí depois eu fiz um pedal de 100 quilômetros, cara, um pedal de 100 quilômetros, normalmente a cada 10 quilômetros eu mandava um carboidrato. Eu saía para pedalar, às vezes 100 quilômetros eu voltava para casa mais gordo, mais pesado, de tanto carboidrato que eu consumia. E aí eu já comecei a achar, poxa, como é que eu posso fazer 100 quilômetros de pedal no sol, porque agora tá verão aqui em Londres, no sol, sem carboidrato, em jejum já há mais de 15 horas e sem me dar tontura, sem me dar fraqueza, sem perder a energia, mantendo ali a intensidade do treino. E aí eu chegava em casa também sem fome ainda. Não é que eu chegava em casa, nossa, destruindo, porque eu pedalei pra caramba por 5 horas. Não, eu poderia continuar trabalhando, só que eu me forçava a comer. E aí, recentemente, com os treinos de triatlons, né, porque a gente comentou aqui em off, né, que eu vou fazer um meio Ironman agora no dia 18 de maio, no próximo domingo. E para quem não sabe, aí, o meio Ironman é 2 km nadando, 90 km pedalando e 21 km correndo. Então, os meus treinos recentemente estão sendo bem pesados. Né? Então, o meu primeiro treino de triatlon, né, intenso, eu fiquei preocupado, né? Porque como que vai ser impossível, né? Minha mente foi mais mental do que físico. Minha mente estava me dizendo, cara, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer 5 horas de treino sem carboidrato, véio. Você vai cair no chão, você vai passar mal, você não tem nem acompanhamento médico, você tá louco, mano, o que você quer fazer com você? Era minha mente ali viciada no carboidrato, sabe? E aí realmente eu tive o meu primeiro treino intenso, que foi, né, já umas 3 semanas atrás, no qual eu tava só na terceira semana, né? Lembrando que o corpo demora um tempo para se adaptar, né? Para sair do carboidrato e para começar a usar a gordura como fonte. Então, realmente, esse meu treino mais intenso, ele não foi muito bom, né, mentalmente.
porque o mental me afetou todo o tempo que eu tava ali. A natação foi de boa, o pedal foi tranquilo também, mas na corrida acabou comigo, porque eu tava o tempo todo preocupado. Só que aí, como deu pra fazer, tranquilo, eu falei, pô, deu pra fazer. Foi muito mais mental do que físico, né? Aí no dia seguinte eu acordei normal, não tava com tantas dores. Falei, pô, a recuperação até que é rápida, né? Normalmente me dói tudo no dia seguinte. Aí eu falei, cara, eu acho que tá dando assim, talvez meu corpo já está se adaptando, né? Aí no próximo treino eu já tava já com 5 semanas de dieta carnívora. Aí eu falei, cara, acho que agora dá. Que foi ontem. E aí, cara, o treino foi ótimo. Foi ótimo. Eu treinei muito bem, altos levels de energia. Eu tava já 15 horas sem comer. Eu tinha comido, sei lá, um bife ali, meio quilo de bife na noite anterior, quase umas 10 horas da noite. E aí eu comecei a treinar no dia seguinte às 8 da manhã e terminei 2 da tarde. Né? Deu quase 6 horas ali de treino, sem comer nada, sabe? Um absurdo. Tinha mais 2 amigos comigo treinando, mandando carboidrato adoidado. Né? E eu vendo aquilo, eu falo, cara, como é que é possível que eu tô aqui, né, sem carboidrato nenhum, cheio de energia? Né? Lembrando que além dessas 6 horas de treino, eu ainda dirigi 2 horas até o local, porque é um lago lá onde a gente treina, 2 horas de estrada, mais 2 horas de pôr o treino para voltar para casa. Deu muito tempo sem comida, né? Eu não levei nada para comer. Nada. Eu cheguei em casa e comi, eu fiz um churrasco. E acordei hoje sem dor nenhuma. Falei, cara, a recuperação tá incrível já. E aí, realmente, eu vou fazer esse meio Ironman na próxima semana, sem carboidrato nenhum, e sem comer por no mínimo umas 14 horas de jejum. E aí eu falo depois aí o resultado. Isso que agora vai ser intenso, vai ser 7 a 8 horas de prova, né? Vai ser um Uhum. desafio grande. Bem interessante. E, Rafa, quando você fala, eu consigo ver, tipo, a paixão e como você tá impressionado com tudo que tá acontecendo, né? Dá pra ver Demais. realmente. Então, é uma coisa sensacional. Você já viu o Medeiros, já? O Medeiros Já? Endurance? Sim, sim. Ele fez o Ultraman totalmente em jejum, 3 dias. Se você precisa de alguém para se inspirar, você olha para esse Eu cara vi. assim, ele tá quebrando as barreiras de tudo que a gente acredita que é possível ou não. Eu vi, Você já cara. viu o Alex McDonald? Não. O website dele é ketomarathons.com. Eu posso te mandar até depois. Eu vou postar até um vídeo sobre ele Vou anotar. na terça agora. Mas o Alex McDonald fez 5 maratonas em 5 dias. Em Em jejum? jejum. Caramba, cara, que loucura, Os né? 5 dias. Você vê que a hora que o Então, corpo se adapta mesmo, não tem pra ninguém. ele já fazia uma dieta cetogênica há um tempinho, mas só que depois ele começou a fazer dieta carnívora. E, caramba, ele fez 5 maratonas em 5 dias. Além de tudo, todos os 5 dias ele estava em jejum. Tipo, não é que ele estava em jejum. Ele acabou a primeira maratona e comeu. E foi para a segunda maratona no outro dia em jejum, não. Ele, tipo, não comeu os 5 dias. Então, isso aí é uma coisa assim, fora de série que a gente não ouve ninguém É, falando sobre. e o mais louco é que realmente parece tão fora de série, porque a gente foi ensinado do modo totalmente oposto. Então é claro que parece fora de série, mas quando a gente para pensar que, né, os nossos ancestrais às vezes, né, conseguiam ali caçar e comia ali um dia o suficiente, às vezes os caras passavam dias sem comer até poder encontrar uma próxima caça, né? Porque como que eles aguentavam passar dias sem comer, né? Porque Uhum. eles estavam nutridos. E porque o nosso corpo evoluiu assim também. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente aprende, né, como você falou, que é o estado natural do corpo a gente precisar de carboidrato. Eu acredito que não. Não é o estado natural do corpo. Por quê? Porque, primeiro de tudo, o carboidrato não é essencial. Então, a gente não precisa do carboidrato exógeno. Mas só que desde que a gente começou a aprender a analisar lá, né, as moléculas e como o corpo funciona e blá 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 blá, blá. A bioquímica, né? Desde que a gente começou a aprender a analisar a bioquímica do corpo, a gente sempre dependeu do carboidrato. Então foi dito como normal. Mas só que quando a gente olha para a nossa evolução, eu sei que tem muita gente aqui que não acredita na evolução, que acredita em Deus, em tudo, na Bíblia, mas só que eu particularmente acredito na evolução porque a gente consegue ver os ossos dos ancestrais que são datados há mais tempo do que a Bíblia, então por isso que eu acredito na evolução. Então quando a gente olha isso, a gente vê que a maioria das comidas que eles comiam, pelos estudos de isótopos estáveis,
era uma dieta hipercarnívora, baixa em carboidrato. Fora isso, quando a gente analisa outras populações, como os inuitas, como os Maasai e os inuitas hoje em dia nem tanto, né? Mas há 100 anos atrás era basicamente carne. Então, é um estado que nosso corpo devia estar acostumado, mas realmente não está. Exatamente. Rafa, você também comentou sobre. Lá no começo você comentou sobre isso e eu fiquei com isso na cabeça e eu queria falar um pouquinho sobre isso antes da gente continuar. Senão vai ficar pro final e aí vai ficar muito confuso. Mas você falou que você trabalhava em restaurante. Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da dieta carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender. Dúvidas são tiradas lá e você está dentro de uma comunidade bem exclusiva. Clique aqui no link da descrição. Estou fazendo uma promoção de tempo limitado que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de um. Em cima disso, let's go! Né? Sim. E você via os restaurantes botando outros ingredientes na comida para elas ficarem super palatáveis. Conta Eu, um pouquinho isso pra gente. cara, é um papo meio polêmico, né? Eu espero que nenhum dos meus clientes atuais aí veja esse vídeo, mas infelizmente, bom, claro que eu não vou citar nomes nem nada, mas infelizmente isso acontece em muitos locais, né? Muitos locais. É claro que não são todos, né? É claro que eu prefiro acreditar que a maioria não faz isso. Mas como o meu trabalho envolvia a criação de conteúdo para restaurantes, eu visitava muito restaurante. Hoje eu parei, né? Eu ainda tenho alguns clientes que eu trabalho, né? Como eu mencionei, que esse ainda é o meu trabalho principal, né? Mas, enfim, como eu visitava muitos restaurantes, eu via um ou outro colocando, eu não lembro o nome agora, mas existem, né, produtos que deixam o negócio mais gostoso, mais palatável, né? Porque é uma química, né, gente, que as pessoas colocam já né, nos alimentos ultraprocessados para deixar. Né, você imagina esses alimentos processados que a gente compra no mercado, que tem um sabor maravilhoso, né? Você acha que aquilo ali é natural. Aquilo é cheio de química, cheio de ingredientes ali que não são comida, eles são feitos por cientistas para deixar eles mais palatáveis, mais gostosos e deixar a gente viciado naquilo ali. Então você pode usar esse mesmo ingrediente no seu restaurante. Você pode colocar ali na comida na hora que você está preparando. Não tem, né, é a mesma coisa. Né? Talvez seja menos pior do que o processado que você compra no supermercado ali no pacotinho, mas tá ali presente mesmo assim, né? E a gente às vezes não sabe porque aquela comida é tão gostosa, né? Enfim, cara, o que acontece, né? Além da quantidade de óleos vegetais também que rola, né, por trás dos bastidores ali nos restaurantes, para deixar a comida também mais gostosa, né? Né, açúcar também, né, todos os molhos e empanados, né? Eles envolvem muita gordura, muito açúcar, muito sal, né? Aquela mistura química ali para deixar o cara cada vez mais, nossa, que delícia, né? Mas de saudável não tem nada, cara. Eu realmente estava triste, né? Começou porque eu estava triste, já estava meio infeliz já com minha vida. Já, né, no ano passado eu já tinha, né, começou no ano passado, já em 2024, eu já estava tendo umas pequenas crises assim que tipo, cara, tem alguma coisa que não está encaixando na minha vida, né? Poxa, por tantos anos eu procurei fazer algo que eu realmente queria ali como propósito ali né, de fazer algo que eu realmente amava e por algum motivo eu não estava satisfeito, apesar de já ter conseguido o que eu tanto queria ali, que foi me estabilizar, né, no mercado né, da comida, né, aqui em Londres, né, e eu já estava totalmente infeliz com o que eu estava fazendo, já não via mais, já não queria ir mais para restaurantes gravar, porque eu, né, uma porque eu estava sempre me entupindo de comidas que não me faziam bem, e outras que eu estava também sempre promovendo para todo mundo que me seguia ali no tempo, né? Eu cheguei a ter canais aí com 150 mil inscritos, mais 250 mil no Instagram, e sempre promovendo muito comidas como fast food, processados e tudo mais. E aquilo por algum motivo já não me fazia mais feliz. E aí eu comecei a me questionar tudo. Eu falei, cara, como é que é algo que eu sempre quis tanto? Agora, tipo, tô infeliz fazendo isso, não tenho mais vontade de fazer. Como assim? Só que eu tentei ainda, falei, não, de repente é só uma crise, é só um momento, né? Deixa rolar, né? Você tá viajando, vamos continuar, estão te pagando, né? Tá tendo visualização, o canal tá crescendo, vamos para cima. E aí eu realmente até abaixava um pouco aquela onda ali, né, de crise, e aí eu
continuava seguindo e tal, mas aí vinha de novo. E aí de novo, e de novo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa realmente errada, né? E aí eu comecei a rever tudo e comecei a me questionar bastante. Cheguei na conclusão que realmente eu estava no caminho errado, né? Porque eu estava me cada vez mais ficando, né? Aumentando a minha compulsão alimentar, promovendo né, marcas e marcas de comida que não são nada saudáveis, né? E tudo bem, muita gente pode falar, não, mas tudo bem, você está promovendo, mas você está só simplesmente promovendo. A pessoa compra se quiser, ou a pessoa, né? A pessoa ela pode ter uma vida balanceada, ela pode ir só no restaurante ali de final de semana. Tudo bem, eu entendo, mas realmente já não fazia mais sentido nenhum para mim ficar promovendo isso, né? Porque acho que, né, acho que já, as empresas já fazem isso muito bem, elas já promovem comidas processadas, né? Fast foods, e elas já investem bilhões, né? Todo ano ali, todo mês, sei lá, para fazer a gente pensar só em comida o tempo todo. Então, né, melhor eu não ser só mais um, eu acho que eu tô no caminho errado. E aí é isso. E aí em 2025, na virada, eu já comecei falei, não, vamos primeiro mudar minha saúde física aqui e mental que tá mal. Então eu já comecei a fazer uma dieta, já comecei a melhorar, acabei encontrando a carnívora e realmente a carnívora, ela parece que ela tirou um véu dos meus olhos assim, que eu agora tô enxergando algo que eu nunca enxerguei antes. Parece que eu vivi 35 anos da minha vida completamente com uma venda nos olhos, literalmente, porque eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Eu acho que eu estava tão entorpecido ali com carboidratos e comidas e açúcares que eu realmente não enxergava né, o que eu estava fazendo. E agora, hoje eu vejo, né, pode ter gente que pode achar que isso né, é uma viagem, mas para mim não, para mim faz totalmente sentido. E hoje eu só consigo pensar em como que eu posso reverter todo o dano que eu fiz na minha saúde e na saúde de quem me segue já há quase 10 anos. Então, por isso que agora eu estou nessa jornada de promover saúde, estou me desconectando com a indústria, eu já não vou mais para restaurantes fazer vídeo, eu já não me conecto mais com nenhuma marca de produto alimentício que não faz sentido para mim, e infelizmente, infelizmente não, né? Também não, a gente não pode falar, a gente não pode cuspir no prato que comeu, né? Essa frase eu aprendi quando criança, então eu ainda tenho clientes, né, no qual eu presto serviços de marketing digital, que são na maioria restaurantes aqui em Londres, porém eu já posso dizer em antemão que eu pretendo me desconectar de todos assim né, que as coisas melhorarem nesse meu novo projeto, digamos, né? Porque né, a gente tem que pagar as contas. Com certeza. E você então pretende postar mais conteúdo sobre a sua experiência com a dieta carnívora a longo prazo? Sim, totalmente, totalmente. Eu tô gravando diariamente aqui tudo que está acontecendo, mostrando tudo que eu como, tudo, né, tudo as experiências, os treinos, e aí todo tipo de benefício, todo tipo de descoberta nova. Eu tô gravando, sim, com intuitos de postar sempre nesse canal novo aí do YouTube. Então você fez um canal novo no YouTube, qual é o nome dele? É modo primal. Modo Primal. Gostei do nome, hein? Eu já me inscrevi lá. E no Instagram, Rafa, onde é que a galera pode te achar? No Instagram ainda tá o meu Instagram antigo, né? Então é o Rafael Camargo FT. Uhum. Né, esse FT vinha de Food and Travel, né, no passado, que era sempre comida e viagem, mas exato, Rafael Camargo FT. Mas em breve vai ter um do modo primal também, com conteúdos mais voltados pra saúde. Massa. E aí você pretende fazer podcasts lá e postar mais sobre a sua experiência, tipo, seu dia a dia com a dieta carnívora, é isso? Sim, sim. Agora eu estou totalmente focado em me conectar cada vez mais com pessoas que estão também focadas na saúde, focados numa dieta, né, low carb, cetogênica, numa dieta carnívora, né, e eu quero me conectar com essas pessoas, desde, né, nutricionistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, né, e pessoas que, né, realmente tiveram algum problema na vida e descobriram, né, que era a comida que estava causando isso e hoje elas reverteram essa situação ou talvez estão tentando reverter essa situação, mas que agora elas estão no caminho da saúde, né, e promovendo a saúde cada vez mais. Muito legal, Rafa. O que eu costumo falar assim para todo mundo que me segue e que faz mentoria comigo também é que
assim, antes de iniciar na dieta carnívora, em qualquer dieta assim que você acredita, tem um porquê definido, é muito importante, né? Tipo, por que que eu quero fazer isso? Será que é para segurar meu neto quando eu tiver 80 anos, para eu ter força para subir a escada quando eu tiver 80 anos? Ou será que é para eu ter longevidade ou algo do tipo? Você achou que você ter esse porquê definido na sua cabeça te ajudou muito a passar daquela fase inicial assim de transição que podia ser um pouquinho mais difícil para você? Que você falou que a primeira semana não foi tão paz e amor assim. Você acha que ter esse porquê definido e ter estudado sobre a dieta carnívora foi um divisor de águas nessa fase? Sim, com certeza, com certeza. Acho que faz totalmente sentido. Realmente, né? Qualquer pessoa que talvez assista esse vídeo ou que escute falar sobre esse tipo de dieta vai, obviamente, achar radical, extremista. Realmente, esse tipo de coisa é para alguém que realmente tem um porquê muito forte, né? Ou está passando por algum problema, né? Não tem nada a ver com perda de peso ou fitness, indústria do fitness. Tem tudo a ver com um porquê. Realmente, você tem que estar com algum problema na sua vida muito grande que você já não quer, né, mais ele na sua vida e você está disposto a qualquer coisa para você resolver aquele problema e melhorar, né, a sua saúde. Então, com certeza, sem dúvida. E claro, né, se você tiver né, um bom estudo ali, né, obviamente, ou uma pessoa que te acompanhe nesse processo, é melhor ainda. Quais foram os canais que você viu assim que te falaram, não, esse cara aqui é bom, eu tô aprendendo muito com esse cara, americano, brasileiro, inglês, teve algum assim, mais alguns específicos? Brasileiro foi o seu, com certeza, porque foi o primeiro brasileiro que eu encontrei falando sobre dieta carnívora, foi o seu. Com certeza me ajudou bastante, porque do seu canal eu acabei conhecendo outras pessoas, né, que estavam ali, né, você também fez ótimas entrevistas ali com nutricionistas, com médicos, então aprendi muito, né, com todo mundo ali. E inglês, nossa, teve muitos, né, porque a maioria do conteúdo é em inglês e como eu comecei a procurar esse tipo de conteúdo em inglês, então eu comecei pelos canais americanos, né? E aí vai Dr. Anthony Shafe, Dr. Sean Baker, Nutrition by Judy, e diversos outros nomes que eu agora não me lembro muito bem, mas teve muita gente. O que eu mais gostava é que, além de eu teve o podcast também, um canal que chamava The Primal Podcast, também, que, Uhum. nossa, tinha conteúdos, né, tem conteúdos muito bom. Eu acho que eu assisti todos os podcasts daquela moça e eu não ficava só no vídeo, né? Eu gosto sempre quando é um tema desse gênero, né? Desse tipo, eu leio todos os comentários quase, sabe? Eu fico horas e horas lendo ali os comentários para ver realmente, porque às vezes o vídeo é só o vídeo e você não sabe muito bem se você confia ou não, mas quando você começa a ler o comentário de pessoas reais, você começa a falar, nossa senhora, e aí lendo centenas de comentários em todos os vídeos, eu falei, gente, que é isso, cara? Né? Isso é realmente um milagre, cara, se é que, né, essa palavra existe. Não, eu também, velho. Eu também, quando eu comecei a ver os vídeos do Dr. Chafe e vi esses podcasts, o vídeo do Kim Berry, do Sean Baker no YouTube, Canberry, quando outro eu amigo. ia ver os comentários, velho, tipo, só faltava a pessoa falar assim: não, eu amputei uma perna e com a dieta carnívora a perna cresceu de volta. Cara, Porque, realmente, só faltava isso. porque é muito feedback positivo e você lê todos os comentários, não é que eles estão escolhendo os melhores e deletando outros, porque é, com os meus vídeos eu também estou vendo isso. É uma coisa assim impressionante. E a última pergunta que eu tenho para você, Rafa, para a gente finalizar esse podcast com chave de ouro, já temos aqui quase uma hora, seria assim: você acha que esse estudo também foi importante para você entender e talvez assim levar com que você leve a dieta carnívora a longo prazo? Absolutamente. Né, eu fiquei no mínimo um mês intenso ali, quase full time, estudando sobre a dieta carnívora antes de considerar, né, começar ela. Então isso me ajudou bastante, né? Eu realmente estudei muito, e aí eu falei, ok, estou preparado para começar.
Porque caso contrário, eu acho que seria muito difícil, porque aí você não se dá bem com os colaterais, você não entende o que está acontecendo, né? Você entra em paranoia ali, porque a abstinência de açúcar, de café, principalmente se você cortar o café também, ela é muito grande, né? Então a chance de você recair na primeira semana é muito alta, né? Ou tem pessoas que podem ter diarreia, né? O que dizem que é normal também, mas óbvio, principalmente se você ainda continuar no café, a chance de você ter uma diarreia é maior ainda, né? Eu não tive porque eu cortei o café também, né? Porque antes eu até tinha, né? Por causa do café, né? E da quantidade de fibra que eu comia, né? Não era nem diarreia, mas era o fato que eu ia pro banheiro muito, duas às vezes até três vezes, né, no dia. Então isso com certeza me ajudou. Aí tudo que acontecia eu sabia que eu precisava do sal, sabia que eu precisava dos sais minerais, sabia que eu precisava aumentar a gordura. Então praticamente foi uma benção. E eu não consegui parar de estudar até agora, essa é a verdade. Então, mesmo já depois de 40 dias, eu continuo estudando, tenho livros e livros aqui. E para falar para você, eu comecei até um curso de nutrição agora, porque eu tô tão apaixonado por isso, eu tô tão né, empolgado com essa situação, que eu comecei um curso de nutrição. Muito legal, Rafa. Como um presente por você ter passado o seu tempo aqui vindo no meu podcast e tudo, eu vou te oferecer um acesso para o meu curso sobre dieta carnívora. Ah, Uau! é onde você vai poder ver antropologia, eu falo tudo sobre antropologia, sobre evolução, eu falo sobre adaptação à dieta carnívora, que você já deve saber, mas tem lá também. Eu falo sobre médicos que estão fazendo a dieta carnívora e utilizando nos pacientes, eu falo sobre pacientes que utilizaram a dieta carnívora para melhorar a esclerose múltipla, a esquizofrenia, tudo que você imaginar. Tem também os estudos atuais que eu decidi botar no curso. E de bônus, no final ainda tem o primeiro trailer sobre o primeiro filme, documentário da dieta carnívora que um amigo meu, Kerry Man, se você não conhece ele, você pode ir no Conheço. canal dele, o Homestead Hall, ele é muito gente boa. Ele me deu o file e deixou eu botar a legenda em português, mas você entende inglês, então você vai conseguir ver, é assim, sensacional. Então eu te ofereço esse curso se você tiver interesse como um presente por você ter vindo aqui no Pô, podcast. com certeza, cara. Muito obrigado. Olha só que maravilha. Pô, eu vi o seu curso ali no seu site, achei incrível. Maravilha. Parabéns, né, pela iniciativa. Acho que com certeza isso vai ajudar muita gente, né? Porque o Brasil ainda precisa de mais informação. Tem muita gente ainda que não entende isso, que não acredita, muito cética, né? Então, cara, de novo, né, te parabenizo aí pela iniciativa, por trazer essa informação para o Brasil e por fazer esse curso aí e por me dar de presente, então melhor ainda, cara. Obrigado, de verdade. Estou muito feliz. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Espero conversar com você daqui a alguns meses para ver como é que você está se sentindo depois de talvez 3 meses, 6 meses, fazer um follow-up aí. Valeu, Rafa. Tchau, tchau. Obrigado, Antônio. Valeu, tchau, tchau.